Glória a Deus. Vamos ter um momento de meditação e quero trazer o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 23 a 31. E diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, soberano, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão e faze curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Este é um momento de oração que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu. E este momento se deu depois que Pedro e João estavam presos, né, foram libertos. Mas antes de serem libertos, eles foram açoitados, eles foram ameaçados, né? De sorte que na cabeça dos que estavam liderando aquela prisão, eles pensaram que se eles fossem ali torturados e ameaçados e soltos, eles iriam levar esse recado para todos os outros, e aí o medo que ficaria no coração deles iria se espalhar para toda a comunidade. Assim eles pensavam que iriam deter o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a pregação da igreja. Pois bem, quando Pedro e João eles foram soltos, eles voltam realmente para a comunidade e eles contam tudo o que aconteceu ali com eles, né? Quais foram as ameaças feitas. E aqui é onde começa então esse momento de oração. Depois que todos ouviram aquela palavra, que todos ouviram o relato de Pedro e João, e então diz que todos unânimes levantaram a voz em oração. É interessante, a oração é um fundamento da nossa fé cristã, é um fundamento da nossa comunhão, né, com Deus. Mas a oração fala também muito de nós. E é justamente esse o ponto que eu quero pegar. Quando a gente fala com alguém, a gente fala de acordo com as coisas que conhecemos, nós falamos de acordo com os fatos, né, que aconteceram ou estão acontecendo conosco. Mas a gente fala também da forma como nós vemos esses fatos e as circunstâncias, e assim falamos, relatamos, né? No caso aqui, uma oração. E o interessante, o primeiro ponto é que toda a igreja, toda a comunidade que presenciaram ali o testemunho de Pedro e de João, unânimes, oraram. Como é importante, irmãos e irmãs, essa questão da unidade.
quando a gente fala de unidade, propriamente não estamos falando de termos concordância em tudo, pensarmos da mesma forma, porque seria isso impossível, né? Porque cada cabeça é uma cabeça. As pessoas olham para o mundo e, de acordo com aquilo que sabem e conhecem, tentam interpretar o mundo que vê. Mas quando nós estamos caminhando com Cristo Jesus, nós estamos aprendendo de uma única fonte. Então, essa fonte precisa ser refletida em nós. Então, quanto mais conhecemos dessa fonte, mais nós vamos nos tornando um em Cristo Jesus. E aqui a igreja estava justamente passando por um momento de perseguição e, olhando para Jesus, aprendendo dessa fonte, eles estavam nessa caminhada e de ter uma reação unânime, convergia ao mesmo ponto. E eles então entenderam, precisamos orar. E eles começaram então a orar. E a oração que eles fizeram, no início dessa oração, foi a citação de um salmo de Davi, quando Davi fala sobre os poderosos da terra, os governantes da terra, né, que se levantaram contra o povo de Deus, mas contra também o ungido do Senhor. Então eles vão relatando, na verdade, o que está acontecendo naquele lugar, o que eles estavam passando naquele momento de perseguição, sem criar nenhuma desculpa. Na verdade, com os pés no chão, olhando para a realidade, eles foram falando dos perigos, das ameaças que eles estavam vivendo, e acabaram de ouvir pelo relato de Pedro e João. Isso nos fala, irmãos, da necessidade de olharmos para a nossa realidade como ela é. O quanto mais conseguirmos identificar a nossa realidade como ela é, sem fantasiar ou sem ter falsas esperanças, melhor. Porque aí saberemos exatamente o que estamos passando, saberemos exatamente do que queremos falar, saberemos exatamente da necessidade que temos. Então, o relato desses irmãos foi nessa direção, falando do perigo que eles estavam vivendo naquele momento. Muito bem, mas o que me chama a atenção foram os dois pedidos que essa comunidade fez. Os dois pedidos que essa comunidade fez mediante o perigo que estavam vivendo, diante da situação difícil que eles estavam ali vivendo. Muito bem. O primeiro pedido que eles fazem é o seguinte, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Isso é muito importante, porque nem sempre a realidade que nós conseguimos identificar é realmente aquilo que estamos passando e vivendo. Por isso que é importante a gente ter clareza do momento que estamos vivendo, dos tempos que estamos passando. E o primeiro pedido que nós precisamos fazer ao Senhor é: Pai, o que eu estou vendo é isso mesmo? Eu estou entendendo exatamente a minha realidade? Olha para essa realidade, olha para esse momento, Senhor. Primeiro pedido. O segundo pedido é mais curioso ainda. Porque eu entendo que, diante de uma ameaça que eu esteja sofrendo, o meu pedido para com Deus é muito fácil, é muito claro. Me livra das ameaças. Me livra desse momento. Me livra dos meus inimigos. Mas veja que interessante. Porque quando eu estou falando de uma ameaça, me parece muito simples e muito óbvio o pedido que eu vou fazer a Deus em oração. Me livra das ameaças, me livra dos inimigos, me livra dessa situação difícil. Mas não foi isso que a igreja pediu. Veja bem, o segundo pedido que a igreja fez em oração foi: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que interessante, ao invés da igreja pedir salvação da situação, livramento da situação, ela faz o contrário. Ela pede a Deus que encha eles de intrepidez. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa igreja, ela já se vê salva. Essa igreja já se vê livre. A situação que eles estão vivendo, estão passando, em nada abalou a própria igreja, porque ela tinha consciência de que ela está nas mãos de Deus. O planejamento dos governantes de espalhar o medo para com a igreja não surtiu efeito. Por quê? Porque aquela igreja não se guiava pelas circunstâncias que vivia. Ela se guiava pelas palavras que tinham aprendido de Cristo Jesus. Então essa igreja, ao invés de pedir proteção a Deus, ao contrário, ela se expõe, ela diz: permita, concede, nos dê a chance de, com intrepidez, pregar a palavra. Enquanto isso, enquanto pregamos, então, sim, Deus pode fazer a libertação, Deus pode fazer a cura, Deus pode fazer os milagres e prodígios, mas não para ela, para quem estiver necessitado, para quem estiver ouvindo, para quem necessitar da libertação. Nós estamos passando por momentos difíceis, como a gente tem sempre tocado neste assunto, né, que é o coronavírus. E olhar essa nossa realidade sem fantasia é um dever que nós temos que ter. Mas entender que não é a realidade dura que se apresenta que molda os nossos corações ou molda as nossas vidas. Nós já temos palavras de vida, nós já temos uma liberdade adquirida, porque Deus assim nos libertou. A nossa oração, então, precisa ser uma oração que venha a fazer com que possamos nós ser testemunhas vivas de que Deus está presente nesse mundo e quer salvar, quer construir em nossos corações uma fortaleza, uma convicção, uma certeza de que Deus está conosco e nós, como testemunhas vivas do Senhor, vamos passar por este momento e por muitos outros momentos com a mesma liberdade, com o mesmo amor, a mesma fé de Cristo Jesus. Com certeza, muita coisa mudou. Com certeza, nós temos a esperança de passar por esse momento e voltar à nossa vida normal, mas pelo que nós temos visto, a vida normal de antes já mudou. Daqui para frente, o desafio de sermos um será muito mais intenso. O desafio de sermos um como igreja, seja na comunhão entre nós, seja na comunhão em oração, seja na comunhão da participação do sustento dessa igreja, será um desafio muito maior. Por isso que hoje, como igreja em Cristo Jesus, nós precisamos orar de forma unânime. Depois que aquela comunidade orou desta forma, o texto então diz que o lugar onde eles estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vejo essa passagem como alguém que está ensinando a outra pessoa alguma atividade, alguma coisa, e essa pessoa aprende. E quem está ensinando então vibra com aquele aprendizado. Eu vejo que assim foi Deus. Aquela comunidade entendeu que o chamado dela é para servir. E o lugar tremeu, ou seja, eu creio, eu vejo assim, é como se Deus tivesse se alegrado tanto, de tal maneira que quis revelar a sua alegria, o seu contentamento àquela comunidade, fazendo aquele lugar tremer, como se estivesse dizendo: isso é isso
Isto mesmo, vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo. Assim ali, aquele lugar tremeu. E o resultado disso qual foi? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, maravilha de Deus! Estar cheio do Espírito Santo, irmão, estar cheio do Espírito Santo, irmã, é estar cheio de convicção da obra de Deus em nossas vidas. É estar cheio de palavras de Deus em nossas vidas. É ser boca de Deus aonde nós vivemos. É ser igreja que faz diferença no lugar aonde está. E quando digo igreja, não estou falando do templo e nem do nome que está lá. Eu estou falando dessa comunidade de fé chamada metodista que se espalha dentro dessa cidade chamada Santos, na qual nós fomos colocados para sermos testemunhas vivas da obra de Deus. Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Somos nós a boca de Deus nesse lugar. Então, abramos a boca com intrepidez, vamos pregar o Evangelho de várias maneiras. Não apenas com palavras, também com palavras, mas com as nossas atitudes. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus esteja derramando sobre você e sua família toda a riqueza das bênçãos espirituais. Em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado e bendito Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, encarnada em nós, Senhor, nos transforma como pessoas, mas nos transforma também como fonte de águas vivas, ou seja, fonte de palavras úteis que vão alimentar as pessoas, assim como estamos nós alimentados. As ameaças que estão ao nosso redor são grandes, mas a salvação que está sobre nós é infinita. Louvamos o Teu nome por Tua grande graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.